Olá, meus irmãos do canal Promessas, um forte abraço, uma alegria poder entrar na sua casa com mais uma edição do programa Adipel na TV. Quando o meu coração estava amargurado, no íntimo eu senti inveja. Agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era como de um animal irracional. Salmo 73, 21. Com esses dizeres, nós começamos o programa de hoje para falar de um tema polêmico, que é o título de um livro escrito pelo pastor Newton Pereira Abreu, O Obreiro e a Amargura. Fique por aí, a gente vai falar sobre esse assunto, será um assunto de suma importância para mim e para você. Eu quero já cumprimentar os meus convidados, os meus amigos, aliás, eu sou convidado deles também, né? É uma honra poder estar aqui. O programa é nosso. Pastor Neto, uma alegria ser convidado do senhor para estar aqui no programa Adipel na TV. Graça e paz, meu pastor presidente. Imagine o âncora falando isso, né? Uma alegria, pastor Elias, pastor Nando, estar com vocês aqui. Vocês abrilhantam o programa, o Adipel na TV, aqui pelo canal Promessas. Que Deus abençoe você que nos assiste. Vamos estar com vocês nos próximos minutos. Pastor Nando, doutor Nando, advogado, pastor da Assembleia de Deus Adipel Tropical. Uma alegria poder ter o senhor conosco aqui no programa Adipel na TV para um assunto tão polêmico como esse, que é o assunto de hoje. Sim, graça e paz, pastor Elias, meu pastor presidente, telespectadores do canal Promessas e do programa Adipel na TV. A alegria toda minha, sempre, estar aqui com os senhores. A primeira pergunta é polêmica. Pastor Newton, por que escrever um livro com um tema tão polêmico como esse? Pastor Elias, pastor Nando e você que nos assiste, na verdade eu não tinha a intenção de que se fosse polêmico. Na verdade, fruto de experiência e do dia a dia no ministério, comentei com um pastor amigo meu, de Goiânia a Brasília, andando de carro para participar de uma reunião de liderança, que dentro da experiência que eu tinha, os principais problemas enfrentados no dia a dia, no desempenho da atividade ministerial, eram com obreiros amargurados. O pastor José Fernandes, que é o presidente da Convenção de Mato Grosso, e era na época pastor em Barra do Garças, meu amigo, achou interessante e comentou alguma coisa a respeito, e dias depois ele me convida para ministrar num simpósio de pastores de todo o Mato Grosso sobre o tema O Obreiro Amargurado. Então a pergunta é essa, o que é o obreiro amargurado? O obreiro amargurado, para conceituá-lo, para se saber bem, teria até que ler o livro. Mas é o obreiro problemático, o obreiro do contra, o obreiro zeloso demasiadamente, o obreiro nervoso, o obreiro valente, o obreiro que discorda de tudo e, acima de tudo, o obreiro que não soube administrar os seus sofrimentos. Porque, a princípio, o ministério parece algo muito lindo, maravilhoso. Na prática, ele é pautado pela dor, pelo sofrimento, pela angústia, pela decepção. E a pessoa, não sabendo digerir isso e administrar isso, vai deixando no seu coração algo chamado de ressentimento. Aí começa toda a sua trajetória para lá na frente, ele, se não vigiar e não tiver cuidado, então ser engolido pela tristeza e pela mágoa. Muito bom. Podemos entender, então, preliminarmente, meu pastor, que a pessoa que deixa descer para o seu coração, né, os sofrimentos, às vezes as agressões de terceiros, né, agressões às vezes injustas, pode se tornar um amargurado, um obreiro amargurado, né? E observei no livro que o senhor cita alguns exemplos bíblicos de personagens que, mesmo sofrendo agressões de terceiros, humilhações, não deixou a amargura descer para o seu coração. Por exemplo, Jesus, Ana, o apóstolo Paulo,
Queria que o senhor falasse um pouco sobre esses personagens e como nós devemos refletir na vida deles para não nos tornarmos um obreiro amargurado. Muito bem. Eu não poderia falar de um tema tão importante nas nossas vidas se não citasse exemplos bíblicos. E peguei 3. O principal, o maior, o mais importante, o que mais sofreu, Jesus. O segundo, que é o segundo maior exemplo, ou o primeiro depois de Jesus, em termos de liderança e de sofrimento, o apóstolo Paulo. E peguei Ana, no sentido de homenagear as mulheres e também mostrando que Ana é aquele tipo de pessoas que, embora sendo crente, mas não consegue galgar ou obter aquilo que almeja, aquilo que deseja. Isso, de repente, traz para a pessoa frustração. No caso de Ana, ela queria ser mãe e não podia. Então, ela mesma declarou que era uma mulher amargurada de espírito. Sim, muito Pastor, bom. amargura pode ser considerada uma doença? Sim, e uma doença grave e de difícil cura, porque o ressentimento vai ficando guardado aqui. E esse ressentimento não curado se torna como uma ferida que cria aquele cascão por cima, parece que está tudo bem, mas de repente aquele cascão é removido, aquele sofrimento é renovado, e aí a situação é pior. Muito bem, nós estamos falando do livro do pastor Newton Pereira Abreu, O Obreiro e a Amargura. Daqui a pouco o pastor Nando tem uma pergunta para o pastor Newton, nós vamos para um intervalo comercial, não saia daí. Muito obrigado pelo carinho, daqui a pouco a gente estará de volta. Venha participar das reuniões na ADPEL. Terça-feira, 19h30, culto de ensino. Quarta-feira, 19h30, quarta-feira da vitória. E domingo, às 18 horas, culto da família. Acesse portaladpel.com.br. Adpel, Igreja Assembleia de Deus do Setor Pedro Ludovico, Rua 1034, esquina com 1038, Setor Pedro Ludovico. Telefone 3255-2180. Muito bem, estamos de volta aqui no canal Promessas, com o segundo bloco do programa ADPEL na TV. Estamos falando hoje sobre o livro que foi escrito pelo pastor Newton Pereira Abreu, intitulado O Obreiro e a Amargura, um livro excelente. Pastor Nando, o pastor falou agora há pouco que a amargura pode se tornar uma doença, ou é considerada como uma doença. Agora o senhor tem uma pergunta para o pastor, fique à vontade. Pastor Newton, meu presidente, toda doença traz consequências para o indivíduo, né? Quais as consequências da amargura no caso do obreiro, principalmente no sentido eclesiástico, ministerial? Quando eu pensei em escrever o livro, e até coloquei lá que o livro ele é como um remédio, preventivo e curativo. Para quem ainda não é vítima da amargura, em lendo o livro, pode evitar. E para quem já o é, ser curado, seguindo as orientações que estão ali. Ser obreiro é para servir. E como você, ao servir, você pode se decepcionar com quem você está servindo, e você vai, então, deixando aquilo e te marcando. As pessoas não têm gratidão, as pessoas não têm reconhecimento, as pessoas não lhe dão a devida honra, não lhe dão o devido prestígio, e a pessoa começa, então, a sentir rejeitado, sentir, vamos dizer assim,
menosprezado e vai acumulando no coração determinados ressentimentos. E ele passa a ser um obreiro doente emocionalmente. E quando a pessoa vive em amargura, a Bíblia chega a falar em fel de amargura, a vida azeda, a vida de tristeza, a vida sem graça, ele termina expelindo isso. É muito bom você estar com alguém que tem coisas boas para falar, mas nós somos curiosos para, inclusive, ouvir coisas que não devia e que tem no meio, no círculo nosso. Inclusive, o pastor Bruno Monteiro escreveu um livrinho agora, talvez os irmãos até já tenham esse livro, Os 7 Pecados Capitais da Língua. E um deles é a murmuração. É exatamente isso que é o obreiro amargurado, um murmurador. A murmuração é um pecado tão sério que quando o apóstolo Paulo foi falar sobre ele, levou lá no deserto, dizendo que por causa da murmuração do povo contra Moisés, que Deus tomou para si, ele mandou uma praga que morreu mais de 20 mil pessoas. Por quê? Deixando a amargura vir para o coração, ela cria raízes e com ela contamina outras pessoas. Falar sobre isso aqui é algo assim tão sério. Você que está assistindo, você que é obreiro e pretende ser obreiro, não pense que a coisa é fácil, não. Não pense que é a realização de sonhos simplesmente. No início são sonhos, depois você vai se decepcionar. Jesus estava sendo crucificado. Ele disse: Senhor, se for possível, aparta de mim esse cálice. Mas ele teve que beber o cálice. Paulo dizia que estava disposto a ser preso, a morrer. Ele ia de cidade em cidade sem saber o que iria lhe acontecer, desde que o Espírito Santo, a não ser lhe revelasse, que lhe aguardaria prisões e decepções. Então, ser obreiro é preciso estar de bem com a vida, de bem com Deus, de bem com o próximo, alto astral, não olhando para baixo, carrancudo, amargurado, triste, abatido. Deus não quer isso de você. Deus quer em você mente alegre, coração formoso, ao ser rosto formoso, porque o coração está alegre. Pastor Nando, pastor Elias, no dia a dia, e não existe ninguém que não tenha amargura. Eu tenho, todos têm. E como fazer para administrar isso? Só com a graça de Deus. E aqui está a orientação. Então o livro serve para todas as pessoas, não só para obreiros, né? Pastor Newton, fico feliz em poder estar com o senhor aqui, falando desse assunto que é de suma importância para a vida do ser humano. Muito obrigado pela chance de estar aqui e até o próximo programa, pastor. Muito obrigado a vocês e a todos. E vamos estar com vocês nas próximas programações da ADPEL na TV, pelo canal Promessas. Pastor Nando, muito obrigado por estar aqui conosco. Deus te abençoe e até o próximo programa. Mais uma vez, obrigado, pastor Elias, obrigado, pastor Newton. E queria aproveitar aqui os finalmente, para indicar aos meus colegas, aos nossos colegas pastores do Brasil. O canal Promessas alcança via internet aí o país todo. Se você tem enfrentado problemas com obreiros amargurados, procure esse livro, indique para os seus obreiros. É uma obra literária, você vai estar contribuindo com a evolução intelectual e eclesiástica dos seus obreiros. Indique lá o livro O Obreiro e a Amargura, para os seus livros, que eu vou indicar para os meus, Elias. Eu também. Vou indicar lá, com certeza. Aliás, eu vou comprar e vou presenteá-los. Então, nós chegamos ao final de mais um programa. Se você quer saber mais sobre o que é amargura, é só você adquirir o livro. Que Deus te abençoe, muito obrigado pelo carinho. Chegamos ao final de mais uma edição do programa ADPEL na TV. Deus abençoe e até o próximo programa.